O portão de ferro da casa onde cresci, testemunha silenciosa de risos infantis e segredos sussurrados ao luar, bateu com um estrondo metálico gutural, um som que ecoou em minha alma ferida como o último prego sendo martelado no caixão da minha infância, da minha inocência, da minha segurança. Eu tinha apenas 17 anos, um novelo de luto e confusão. Meu pai, Sérgio, meu porto seguro, meu universo, mal havia sido sepultado sob a terra fria e úmida. E Verônica, a mulher, que ele amou com uma devoção cega e desesperada nos seus últimos e frágeis anos, já me atirava à rua. A crueldade em seus gestos era a de um carrasco experiente, e o sorriso gélido, quase vitorioso, que adornava seus lábios rubros nunca, nem por um instante me enganou. A mala surrada, quase vazia, que repousava ao meu lado na calçada fria, continha pouco mais que algumas peças de roupa desbotadas, 1 ou 2 livros de estudo, e a dor lancinante, física, da perda irreparável e da traição mais abjeta. Naquele instante gélido, sob um céu de chumbo que parecia chorar comigo, jurei a mim mesma, com cada fibra do meu ser, que voltaria. Eu não tinha a menor ideia de como, nem quando essa promessa se cumpriria, mas o sabor amargo e metálico da injustiça alimentou uma chama incandescente dentro de mim, uma brasa viva que nem a mais fria das noites, nem a mais desoladora das provações, poderia apagar. Meu nome é Clara, e esta é a crônica visceral de como o destino, com suas voltas, irônicas e por vezes cruéis, me permitiu não apenas reaver o que me foi brutalmente roubado, mas também servir a vingança em um prato que esfriou meticulosamente por mais de uma década. Um prato preparado com lágrimas, suor e uma paciência quase sobre-humana. Lembro-me da minha infância como um caleidoscópio de felicidade pura, de carinho incondicional, um tempo dourado que agora parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Meu pai, Sérgio, era meu mundo, meu sol particular. Um homem de uma gentileza rara, arquiteto de renome, com um sorriso que tinha o poder de aquecer a alma mais gélida e mãos habilidosas que construíam não apenas edifícios imponentes, mas também castelos de contos de fadas em nosso jardim e em minhas fantasias infantis. Minha mãe, Helena, partiu quando eu tinha apenas 5 anos, uma ausência que se tornou uma sombra doce e difusa em minhas memórias mais tenras, um perfume suave de lavanda e a melodia de uma canção de ninar. Papai nunca mais foi verdadeiramente o mesmo depois dela. Carregava uma melancolia sutil no olhar, mas seu amor por mim pareceu redobrar, triplicar, como se quisesse preencher todos os vazios existenciais que a vida nos impusera. Nossa casa era, mais que uma estrutura de tijolos, era um refúgio sagrado. Um sobrado antigo, imponente, com um jardim florido que ele, meu pai, cuidava com um esmero quase religioso, e uma biblioteca vasta, com cheiro de papel antigo e conhecimento, onde passávamos horas incontáveis imersos em leituras, sonhando acordados, viajando por mundos fantásticos. Eu era uma adolescente tranquila, introspectiva, dedicada aos estudos com afinco, com poucos, mas leais amigos, e um laço inquebrável, quase simbiótico com meu pai. Ele era meu confidente, meu protetor incansável, meu herói de carne e osso. Então, Verônica Antunes, na época ainda Verônica Oliveira, apareceu como uma miragem traiçoeira no deserto da solidão do meu pai. Ela surgiu como uma brisa de verão tardia na vida dele, uns 5 anos antes de sua derradeira partida. Era significativamente mais jovem, com uma beleza vistosa e calculada, uma risada fácil que soava um pouco estridente demais aos meus ouvidos adolescentes, e um jeito envolvente, quase predatório, que rapidamente o cativou, como uma mariposa atraída pela chama. No começo, confesso sem rodeios, senti um ciúme corrosivo, uma pontada de ressentimento por ter que dividir a atenção exclusiva do meu pai. Mas ele parecia tão genuinamente feliz, tão revitalizado por aquela nova presença, que engoli minhas reservas e tentei com todas as minhas forças aceitá-la. Verônica, por sua vez, se esforçava de maneira quase teatral para ser amável comigo. Chamava-me de minha linda, princesa. Comprava presentes caros e supérfluos. Elogiava minhas notas com um entusiasmo que me parecia artificial. Você é tão inteligente, Clara.
Puxou ao seu pai, com certeza, ela dizia, com um brilho estranho nos olhos que eu, na minha ingênua juventude, acreditava ser admiração sincera. Mas havia algo em seu olhar, por trás da fachada de doçura, um cálculo frio e preciso que ela, por mais que tentasse, não conseguia disfarçar completamente, especialmente quando pensava que ninguém estava observando. Pequenas coisas, quase imperceptíveis para um coração apaixonado como o do meu pai. Comentários disfarçados sobre o valor da casa, perguntas inocentes sobre os negócios e os investimentos dele, um interesse súbito e francamente excessivo por seus bens materiais. Papai, cego de amor, ou talvez escolhendo a cegueira voluntária, não percebia, ou mais provavelmente não queria perceber. Ela me faz um bem enorme, filha. Está me dando uma nova razão para viver, para sorrir. Ele me disse certa vez, com os olhos brilhando como não brilhavam há anos, e como eu poderia argumentar contra a felicidade do homem que me deu absolutamente tudo, que era meu único. Pilar, eles se casaram 1 ano depois. A cerimônia foi pequena, íntima, quase secreta. Verônica estava radiante em seu vestido marfim, um sorriso triunfante nos lábios. Eu sorri, tirei as fotos protocolares, desejei felicidades com um nó na garganta. Mas uma pequena voz insistente dentro de mim, a intuição que nunca falha, sussurrava um aviso agourento que eu teimava em ignorar, em reprimir. A vida seguiu seu curso, aparentemente normal. Verônica assumiu o controle da casa com uma eficiência impressionante e um tanto assustadora. Mudou a decoração com um gosto duvidoso, que apagava as memórias da minha mãe, contratou novos empregados, que lhe eram subservientes, e organizou a agenda social do meu pai com mão de ferro, afastando-o sutilmente dos amigos mais antigos e leais. Ele parecia satisfeito em delegar essas responsabilidades, cada vez mais imerso em seu trabalho e, infelizmente, em sua saúde que começava a declinar de forma preocupante. Primeiro foi uma tosse persistente, seca, que ele tentava disfarçar. Depois, veio o cansaço extremo, uma fadiga que o abatia mesmo após noites de sono. Os médicos inicialmente tatearam no escuro, receitando vitaminas e repouso. Quando o diagnóstico preciso finalmente veio, foi como um soco violento no estômago, que me deixou sem ar. Um tipo raro e agressivo de câncer de pulmão. O mundo do meu pai, e consequentemente o meu, desabou em ruínas. Verônica se mostrou, ou melhor, encenou o papel de uma enfermeira dedicada e abnegada. Ou assim parecia para os olhares externos. Estava sempre ao lado dele, administrando os inúmeros remédios com uma precisão cronometrada, acompanhando-o às dolorosas sessões de quimioterapia, exibindo uma compaixão que soava forçada aos meus ouvidos. Eu me dividia, em um frenesi, desesperado entre a escola, os cuidados com ele, que eram meu único foco real, e o medo crescente, paralisante, que me consumia dia e noite. Nas longas e silenciosas noites em que ele dormia, dopado pela morfina, eu ficava na poltrona desconfortável ao lado de sua cama, segurando sua mão esquelética, rezando fervorosamente por um milagre que no fundo do meu coração eu sabia que não viria. Durante esse período sombrio e angustiante, a máscara de benevolência de Verônica começou a escorregar com mais frequência, revelando vislumbres da predadora que ela realmente era. Eu a ouvia ao telefone, em conversas sussurradas e tensas com sua irmã, Denise, uma mulher igualmente interesseira e vulgar, que eu nunca suportei. Sim, o médico disse que não há muito tempo. Não, ele ainda não mudou absolutamente nada. No testamento, preciso ser mais persuasiva, mas com jeito. Você entende para não parecer? Meu sangue gelava nas veias ao ouvir esses fragmentos de pura maldade. Tentei, com o coração aos pedaços, alertar meu pai, mas ele estava tão frágil, tão dependente física e emocionalmente dela. Clara, querida, você está imaginando coisas. Verônica tem sido um anjo em minha vida, um presente de Deus. Ele dizia com a voz fraca, quase um sopro. Como eu poderia atormentá-lo ainda mais com minhas suspeitas terríveis em seus últimos dias de vida? Eu me calei, engolindo a angústia, o medo e a raiva, sentindo-os se acumularem como veneno em meu peito. Aquele período foi um borrão de dor excruciante, impotência avassaladora e uma vigilância constante.
Em meio ao caos emocional, eu absorvia cada detalhe da crueldade sutil de Verônica, cada olhar ganancioso disfarçado de preocupação, cada palavra calculada e melíflua. Tudo isso ficaria gravado em mim, não como uma ferida aberta e sangrenta, mas como um mapa detalhado para o futuro, um roteiro para a minha eventual retaliação, embora eu ainda não tivesse a menor clareza de como o usaria. Meu pai se foi numa manhã fria e cinzenta de outono, as folhas secas caindo das árvores como lágrimas da natureza. Segurei sua mão até o último suspiro, sentindo a vida se esvair de seu corpo. A dor era indescritível, um buraco negro e gelado em meu peito, uma sensação de desamparo absoluto. Verônica chorou copiosamente no velório, um espetáculo, de sofrimento encenado, amparada por amigos e parentes que compravam sua farsa. A viúva inconsolável. Eu mal conseguia ficar de pé, anestesiada pelo sofrimento genuíno, sentindo-me um fantasma em meu próprio pesadelo. No dia seguinte ao enterro, com a terra ainda fresca sobre o caixão do meu pai, a verdadeira Verônica se revelou em toda sua glória macabra e calculista. Eu estava no meu quarto, o antigo quarto de hóspedes que ela havia me designado, com um sorriso condescendente após o casamento, revirando as poucas e preciosas coisas do meu pai que consegui resgatar antes, que ela as descartasse. Fotografias antigas, um relógio de bolso, seu livro favorito. Quando ela entrou sem bater, como uma imperatriz em seus domínios. "Clara, precisamos ter uma conversa séria", disse ela, a voz fria como gelo, sem nenhum traço do luto ostentoso de ontem. Sentei-me na beirada da cama estreita, o coração já pressentindo o golpe que estava por vir, um tambor descompassado, em meu peito. "Seu pai, que Deus o tenha em bom lugar", ela começou, com uma falsa piedade que me revirou o estômago. "Foi muito generoso comigo em seus últimos dias. Ele, em sã consciência, deixou tudo para mim. A casa, os investimentos, absolutamente tudo." Ela exibiu um sorriso triunfante, que não alcançava seus olhos frios e calculistas. "Tudo?" Gaguejei, a incredulidade me sufocando. "Mas... e eu? Ele não deixaria nada para mim? Eu sou filha dele." "Ah, sim. Ele deixou uma pequena quantia em dinheiro para você. Uma pensão que eu chamaria de simbólica. Insignificante, na verdade. Suficiente para você se virar por alguns poucos meses até encontrar seu rumo na vida." Ela caminhou pelo quarto minúsculo, inspecionando meus poucos pertences com um desdém palpável. "O fato é, querida Clara, que esta casa, com tudo que há dentro, agora é minha. E, sinceramente, com todo o respeito à memória do seu pai, não vejo mais espaço para você aqui." O choque me paralisou por um instante, roubando-me o ar. Você está me expulsando? Da casa do meu pai? Da minha casa?" "Não use palavras tão duras e melodramáticas, Clara. Estou apenas sugerindo de forma amigável que você procure seu próprio caminho. Já é uma moça feita, quase uma mulher. Precisa aprender a se sustentar, a ser independente." Ela parou diante de mim, a postura arrogante, o olhar superior. "Quero que desocupe a casa até o fim desta semana. Sexta-feira, no máximo, sem atrasos." "Mas para onde eu vou? Eu não tenho ninguém. Meus avós já são falecidos e os parentes distantes mal me conhecem, mal sabem da minha existência." A voz saía embargada, as lágrimas ameaçando transbordar. "Isso, francamente, não é problema meu. É seu." Ela deu de ombros com uma indiferença cruel. "Você é jovem, aparentemente saudável. Dê um jeito. Tenho certeza que encontrará algo, em algum lugar." Seu olhar era duro como aço polido. "E nem pense em fazer nenhum escândalo ou tentar contestar o testamento. É perfeitamente legal. Tudo foi feito conforme a vontade expressa do seu pai. Qualquer tentativa de contestação será inútil, apenas lhe trará mais problemas e despesas, que você obviamente não pode arcar." Lágrimas de raiva, impotência e desespero finalmente brotaram em meus olhos, escorrendo quentes pelo meu rosto. Meu pai nunca faria isso. Ele me amava. Ele nunca me deixaria desamparada desta forma. Você o manipulou. Você o enganou enquanto ele estava doente, vulnerável, dopado de remédios. Verônica riu,
uma risada seca, cruel, que ecoou pelo quarto como um chicote. Prove. Seu pai me amava, Clara, mais do que você pode imaginar. Ele confiava em mim, cegamente. Diferente de você, que sempre foi uma sombra desconfiada, ressentida e invejosa em nossa casa. Ela se aproximou, o rosto a centímetros do meu, o hálito com cheiro de café e vitória. A verdade é que ele viu em mim a força, a determinação que sempre faltou em você, sua molenga. Agora, se me dá licença, tenho muito o que organizar na minha casa. Ela saiu, fechando a porta com um clique suave atrás de si, deixando-me sozinha com a minha dor excruciante, a humilhação e a cruel realidade da minha nova condição. Aquele foi o momento do estrondo do portão, o fim definitivo de um capítulo da minha vida e o início de uma jornada solitária, árdua e incerta, onde a única certeza era a promessa silenciosa, gravada a fogo em minha alma. Eu voltaria. O que eu não poderia prever era a extensão da escuridão que me aguardava, a profundidade do sofrimento que eu teria que atravessar, nem os aliados inesperados que o destino, em sua complexa tapeçaria, colocaria em meu percurso, figuras essenciais para o que estava por vir. Os dias que se seguiram à minha expulsão foram um pesadelo lúcido, uma descida ao inferno pessoal. Vaguei pelas ruas frias e indiferentes da cidade como uma alma penada, carregando minha mala surrada e o peso do mundo em meus ombros jovens. Procurava desesperadamente um lugar para ficar, um emprego, qualquer coisa que me oferecesse um mínimo de dignidade e sobrevivência. A pensão simbólica mencionada por Verônica mal cobriria o aluguel de um quarto minúsculo e insalubre por um mês. As primeiras noites foram as piores. Dormia em bancos de praça, encolhida contra o frio cortante, sob o olhar desconfiado dos poucos transeuntes noturnos. Depois, consegui vaga em abrigos superlotados, onde o cheiro de desinfetante barato se misturava ao desespero palpável no ar. O medo era um companheiro constante. Medo da violência, do desconhecido, do futuro incerto. Houve noites em que chorei até adormecer de exaustão, o estômago roncando de fome. Por um breve período, uma antiga colega de escola, Ana, cuja mãe, Dona Lourdes, uma mulher de coração imenso e olhar compassivo, penalizada com minha situação, me acolheu em sua casa modesta. Foram semanas de relativa paz, onde pude tomar banhos quentes, comer refeições decentes e sentir um vislumbre de humanidade. Mas eu não podia, nem queria, abusar da hospitalidade e da generosidade daquela família que já tinha suas próprias dificuldades. Agradeci com lágrimas nos olhos e parti mais uma vez para o desconhecido. Consegui um emprego como garçonete em uma lanchonete decadente e gordurosa na periferia da cidade. O salário era irrisório, o trabalho exaustivo e humilhante. Longas, horas em pé, lidando com clientes rudes, o cheiro de fritura impregnado em minhas roupas e cabelos. Sofri assédio velado do gerente, um homem repulsivo com mãos errantes. Mas cada moeda economizada, cada nota suada guardada com sacrifício, era um passo, por menor que fosse, em direção ao meu objetivo silencioso. Nas poucas horas vagas que me restavam, quando o cansaço não me vencia por completo, eu me refugiava na biblioteca pública. Ali, entre livros empoeirados e o silêncio reconfortante, eu devorava conhecimento, estudando freneticamente para o vestibular. Eu sabia, com uma certeza visceral, que a educação era minha única arma, minha única chance de escapar daquele abismo. Os anos se arrastaram, lentos e dolorosos. Mudei de empregos subalternos várias vezes. Vendedora em uma loja de departamentos onde era tratada como um número, recepcionista em um consultório médico onde testemunhava o sofrimento alheio, assistente administrativa em um pequeno escritório, onde o tédio era quase insuportável. Cada experiência, por mais humilde e por vezes degradante, me ensinava algo. Aprendi sobre resiliência na marra, sobre a natureza humana em suas mais variadas facetas, a bondade inesperada de alguns, estranhos, a indiferença cruel da maioria, a maldade calculada de outros. Houve um período particularmente difícil em que adoeci, uma pneumonia forte que me deixou de cama por dias, em um quartinho alugado, frio e úmido. Sem dinheiro para médicos ou remédios adequados, contei com a ajuda de uma vizinha idosa que me trazia chás e sopas.
Naqueles dias de febre e delírio, a imagem de Verônica sorrindo em minha casa quase me fez desistir de tudo. Mas a lembrança do meu pai e a promessa que fiz a mim mesma me reergueram. Com um esforço sobre-humano, passei no vestibular para a administração em uma universidade pública. Foi uma vitória suada, conquistada com sangue, suor e muitas lágrimas. Estudava durante as madrugadas geladas, trabalhava durante o dia em empregos que mal pagavam minhas despesas básicas. Muitas vezes, adormecia sobre os livros, exausta, faminta, mas a imagem daquele portão de ferro batendo em meu rosto, do sorriso cruel e triunfante de Verônica, me mantinha acordada, me impulsionava, alimentava minha sede de justiça. Eu nunca mais tive notícias diretas de Verônica. Sabia, por meio de antigas conhecidas da família, contatos esporádicos e dolorosos que eu mantinha com o passado, que ela vivia nababescamente na casa que fora minha, promovia festas extravagantes, viajava para lugares exóticos, esbanjando o patrimônio do meu pai como se não houvesse amanhã. A dor da perda do meu pai ainda era uma ferida aberta em meu peito, mas agora se misturava a uma determinação fria, calculista. Eu não queria apenas a casa de volta. Eu queria justiça. Queria que ela sentisse na pele uma fração do que me fez passar. A universidade foi um divisor de águas, mas não o fim das minhas provações. Continuava a ser uma luta diária conciliar estudos e trabalho. Vivia com o mínimo, abdicando de qualquer lazer ou conforto. Minhas roupas eram simples, remendadas. Minha alimentação, muitas vezes, se resumia a pão com manteiga e café ralo. Sentia-me invisível, uma sombra entre os outros estudantes que tinham vidas normais, apoio familiar, preocupações triviais. A solidão era minha companheira mais constante. O trauma da expulsão e dos anos de miséria me tornaram desconfiada, arredia. Construí uma muralha ao redor do meu coração, temendo qualquer aproximação que pudesse resultar em mais dor. Foi, nesse ambiente, entretanto, já no final do curso, quando eu começava a vislumbrar uma luz no fim do túnel, que conheci Mateus. Ele não apareceu como um salvador, pois eu já estava me salvando, mas como um farol inesperado. Ele era alguns anos mais velho, já formado em Direito, e fazia uma pós-graduação em Direito Empresarial na mesma universidade. Nos aproximamos de forma gradual, quase hesitante da minha parte, em um grupo de estudos para uma matéria optativa, sobre ética nos negócios. Ele era inteligente, perspicaz, com um humor sutil, e o mais importante para mim naquela altura, possuía um senso de justiça aguçado, quase palpável. Inicialmente, eu era reservada, quase hostil. A vida me ensinara a não confiar facilmente. Mas a persistência gentil de Mateus, sua genuína curiosidade intelectual e seu respeito por minhas opiniões, mesmo quando divergentes, começaram a erodir minhas defesas. Demorou meses, talvez quase um ano de convivência acadêmica e conversas, esporádicas, para que eu começasse a baixar a guarda. Contei a ele minha história aos poucos, em fragmentos dolorosos, com receio de seu julgamento, de sua piedade. Ele ouviu com uma atenção e uma empatia que eu não esperava, sem interrupções, sem julgamentos fáceis. Seus olhos, normalmente serenos, brilhavam com uma indignação contida quando terminei meu relato. Clara, o que essa mulher Verônica fez com você foi monstruoso, desumano, ele disse, a voz firme, mas carregada de compaixão. Seu pai, pelo que você descreve, jamais permitiria uma atrocidade dessas se estivesse em pleno gozo de suas faculdades mentais. Esse testamento, ele precisa ser investigado a fundo. Ainda não havia romance entre nós, apenas uma crescente amizade e um respeito mútuo. A ideia de um relacionamento amoroso me apavorava. Eu ainda carregava muitas cicatrizes. Mas a aliança que se formava com Mateus era um bálsamo para minha alma cansada. Com a ajuda dele, com seu conhecimento jurídico e sua rede de contatos, começamos a pesquisar discretamente o passado. Descobrimos, após muita dificuldade e becos sem saída, que o testamento havia sido alterado poucas semanas antes da morte do meu pai, num período em que ele já estava sob forte medicação opiácea e visivelmente debilitado, com a cognição comprometida. As testemunhas do documento eram a irmã de Verônica, Denise, e um amigo da família, que ninguém do círculo íntimo do meu pai jamais ouvira falar, provavelmente um comparsa de Verônica.
Era uma batalha jurídica difícil, quase impossível de vencer após tanto tempo transcorrido, e sem provas concretas e irrefutáveis de coação ou incapacidade mental no momento da assinatura. Será extremamente complicado provar a manipulação de forma cabal agora, Clara, depois de todos esses anos, Mateus admitiu com uma frustração que espelhava a minha. Os laudos médicos da época são vagos, e as testemunhas-chave são parciais ou sumiram. Mas não vamos desistir. Vamos continuar procurando brechas, vamos analisar cada documento, cada assinatura. Enquanto essa investigação paralela e muitas vezes desanimadora prosseguia em segundo plano, eu finalmente me formei com honras, a melhor aluna da minha turma. O diploma era mais que um papel, era um troféu da minha resiliência. Consegui um bom emprego em uma consultoria financeira de prestígio. Minha vida começava finalmente a tomar um rumo ascendente. Eu era independente, bem-sucedida financeiramente, respeitada profissionalmente. Mas o vazio da casa perdida, a memória onipresente do meu pai, a injustiça lancinante cometida por Verônica, ainda me assombravam como fantasmas persistentes, especialmente nas noites solitárias. Só então, depois de anos de convivência, de lutas compartilhadas, de apoio incondicional, a relação com Mateus começou a transcender a amizade. Ele se tornou mais que um amigo, mais que um conselheiro. Legal. Tornou-se meu parceiro, meu confidente e, eventualmente, meu amor. Ele entendia minha dor, minha obsessão quase doentia pela casa, pela justiça. Ele não me julgava por essa sombra que me acompanhava. Apenas me apoiava, com uma paciência e uma dedicação que me desarmavam. O amor dele foi um processo lento, de cura para mim, um aprendizado sobre confiança e vulnerabilidade. Um dia, Clara, você terá aquela casa de volta. Ele me dizia com frequência, segurando minha mão com firmeza, seus olhos transmitindo uma certeza que aquecia meu coração. E eu estarei ao seu lado em cada passo do caminho. Os anos continuaram a passar, implacáveis. Eu cresci profissionalmente de forma exponencial, acumulei economias substanciais, investi com a sabedoria e a cautela de quem já conheceu o fundo do poço. A ideia de processar Verônica pelo testamento fraudulento parecia cada vez mais distante, as provas difíceis de consolidar legalmente após tanto tempo. Mas eu nunca, jamais, desisti do meu juramento sagrado. Se não podia ser pela lei em sua forma tradicional, seria pelas artimanhas do destino. E eu, com certeza, daria um jeito de ajudar o destino a encontrar o caminho certo. Um dia, por meio de um antigo vizinho da rua da minha infância, o Sr. Afonso, um velhinho simpático com quem eu mantive um contato discreto e esporádico ao longo dos anos, soube que Verônica não estava tão bem quanto aparentava nas colunas sociais que ela ainda frequentava esporadicamente. Os investimentos do meu pai, mal administrados por ela e por consultores financeiros duvidosos e aproveitadores, começaram a minguar drasticamente. Ela vendera alguns bens valiosos que pertenciam à minha família. Estava endividada até o pescoço, com um padrão de vida insustentável. A notícia acendeu uma nova e poderosa chama de esperança em mim, uma sensação de que a maré estava finalmente começando a virar. A roda da fortuna, talvez, estivesse iniciando seu lento, mas inexorável giro. Era o momento de ser paciente, de observar com atenção cirúrgica, pois algo dentro de mim, uma intuição afiada pela dor, me dizia que a oportunidade perfeita estava se desenhando no horizonte e eu precisava estar pronta para agarrá-la com todas as minhas forças, sem hesitação. Mais alguns anos se passaram. Eu e Mateus nos casamos em uma cerimônia discreta, mas cheia de significado. Construímos uma vida confortável, elegante, fruto do nosso trabalho árduo. Mas eu nunca esqueci. A casa da minha infância era uma presença constante, quase física, em meus pensamentos, em meus sonhos. Era mais do que tijolos e argamassa. Era o último elo tangível com meu pai, com minha história roubada, com a menina que eu fora. Então, a notícia que eu tanto esperava e de certa forma temia pela intensidade das emoções que despertaria, chegou como um trovão em céu azul. O mesmo Sr. Afonso me ligou, a voz embargada de uma excitação contida. Clara, minha querida, você não vai acreditar. A casa do seu pai está à venda. Foi colocada no mercado hoje. Meu coração deu um salto violento no peito,
quase parando para depois disparar em uma corrida desenfreada. Senti um misto avassalador de euforia triunfante e uma ansiedade quase paralisante. Verônica, pelo visto, tinha finalmente chegado ao fundo do poço financeiro e moral. Gastara tudo, esbanjara a herança que roubara com tanta frieza e agora, desesperada, precisava se desfazer do último bem de valor que lhe restava. Mateus, é agora! Eu disse a ele, a voz trêmula de uma emoção represada por mais de uma década. É a nossa chance, a chance que esperei por toda a minha vida adulta. Mateus, sempre pragmático e meu porto seguro de racionalidade, começou imediatamente a traçar um plano meticuloso. Vamos comprar, Clara. Claro que vamos, mas ela não pode, em hipótese alguma, saber que é você. Usaremos uma empresa de fachada, um intermediário de confiança. Ela não pode desconfiar de nada, absolutamente nada. Seria colocar tudo a perder. O processo de aquisição foi complexo, sigiloso, mas incrivelmente excitante. Contratamos um corretor de imóveis discreto e eficiente, especializado em transações de alto padrão. Fizemos uma oferta generosa, mas não suspeita, através de uma holding de investimentos que eu havia criado anos antes, justamente para momentos como este. Verônica, atolada em dívidas e desesperada por dinheiro rápido, aceitou a primeira. Oferta razoável que apareceu sem investigar a fundo a origem do comprador. Ela nem sequer imaginava quem estava por trás daquela transação aparentemente impessoal. No dia de assinar a escritura definitiva, no cartório, eu mal podia conter a emoção que transbordava por cada poro do meu corpo. A casa era minha novamente, oficialmente, legalmente. Aquele portão de ferro que um dia bateu com violência me excluindo do meu próprio lar, agora se abriria para mim como sua legítima dona. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de vitória, de justiça. Mas a posse do imóvel era apenas a primeira parte do meu plano cuidadosamente elaborado. A segunda parte, a mais crucial, a mais saborosa, aquela que eu acalentara em meus sonhos mais sombrios por mais de uma década, estava prestes a começar. Com a casa legalmente em meu nome, iniciei a fase seguinte da minha vingança meticulosamente, planejada. Pedi a Mateus que elaborasse um anúncio de emprego discreto, mas extremamente atraente, quase irrecusável para alguém na situação dela. Procura-se governanta, administradora residencial, para sobrado de alto padrão na zona nobre. Requisitos: experiência comprovada em gerenciamento doméstico, discrição absoluta, referências impecáveis. Oferece-se salário significativamente acima do mercado, com moradia confortável no local e demais benefícios. Publicamos o anúncio. Em jornais de grande circulação e em sites especializados em empregos domésticos de luxo, eu sabia, com uma certeza quase visceral, uma intuição que beirava o sobrenatural, que Verônica, sem outras qualificações profissionais relevantes, com o orgulho ferido, mas desesperada por manter um resquício de seu antigo status e, principalmente, por um teto sobre a cabeça, se candidataria. Era uma aposta arriscada, eu admito, mas meu instinto, afiado por anos de planejamento e observação, dizia que daria certo. As semanas seguintes foram de uma expectativa excruciante. Recebemos vários currículos, a maioria de profissionais qualificadas. E então lá estava ele. Entre os envelopes, um com o remetente que fez meu coração acelerar. O nome dela: Verônica Antunes. O currículo era uma peça de ficção, inflado, cheio de experiências administrativas em sua própria residência de alto padrão, a minha casa. As referências eram de amigos coniventes e, claro, de sua irmã Denise. Patético e previsível. É ela, Mateus. É ela! Exclamei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha, o coração batendo forte contra as costelas. Perfeito. Ele sorriu, um sorriso cúmplice e orgulhoso. Agora a entrevista. O palco está montado. Marcamos a entrevista para uma semana depois na própria casa. Contratei uma pequena e discreta equipe de atores para se passarem por funcionários da nova e misteriosa proprietária, que, segundo o roteiro, estaria ausente no dia da entrevista, mas que havia deixado instruções claras e precisas. Eu estaria lá, claro, mas não visível. Pelo menos não no começo. O dia da entrevista amanheceu ensolarado,
um contraste irônico com a tempestade de emoções que se agitava dentro de mim. Medo, raiva ancestral, uma ponta de tristeza pela memória do meu pai, mas acima de tudo, uma determinação gélida, inabalável. Mateus estava ao meu lado, como sempre, segurando minha mão, seu apoio silencioso me dando forças. Você está pronta para isso, meu amor? Ele perguntou, os olhos transmitindo uma preocupação genuína. Mais do que nunca em toda a minha vida. Respondi, a voz surpreendentemente firme, sem qualquer traço de hesitação. Instalei-me em um pequeno escritório no andar de cima, um cômodo que dava para a sala de estar principal através de um vidro, espelhado. Uma daquelas excentricidades arquitetônicas que meu pai, em um de seus lampejos criativos, havia instalado anos atrás para poder observar o jardim e a sala de estar sem ser visto. Um observatório particular. De lá, eu poderia ver e ouvir tudo, sem ser notada. Mateus, com sua postura impecável de advogado, conduziria a entrevista inicial, se passando por um administrador da propriedade, representante da nova dona. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou, o som ecoando pela casa silenciosa como um gongo, anunciando o início do ato final. Meu coração parou por um instante. Depois recomeçou a bater em um ritmo frenético. Olhei pelo vidro espelhado. Lá estava ela. Verônica. Mais velha, claro. Os anos de preocupação e má administração financeira haviam deixado suas marcas. Alguns fios brancos teimosos escapavam da tintura impecável. O rosto estava mais encovado, marcado por linhas de expressão que denunciavam noites mal dormidas, mas ainda carregava um ar de arrogância mal disfarçada, uma pose de quem um dia teve o mundo aos seus pés. Usava roupas que um dia foram caras e elegantes, mas que agora pareciam um pouco desgastadas, fora de moda, um triste lembrete de sua decadência. Mateus a recebeu com um profissionalismo cortês, quase frio. Senhor Antunes, por favor, entre. Agradeço, por sua pontualidade e por seu tempo. Imagina, eu que agradeço imensamente a oportunidade, disse ela, com um sorriso forçado que não alcançava os olhos, agora um tanto opacos. Ela olhou ao redor da sala de estar, que eu havia feito questão de manter exatamente como meu pai deixara, antes das reformas de mau gosto que ela promovera. Um brilho estranho, indecifrável, passou por seus olhos. Seria nostalgia? Arrependimento? Ou apenas a cobiça renovada por um emprego que lhe devolveria um pouco do status perdido? A chance de voltar a circular naquele ambiente? Mateus deu início à entrevista com perguntas padrão sobre sua experiência anterior, suas habilidades de gerenciamento, suas qualificações para o cargo. Verônica respondeu com frases ensaiadas, tentando projetar uma imagem de competência e confiança que ela claramente não possuía mais. A voz um pouco trêmula sob a fachada de segurança. Eu administrei esta casa por muitos e muitos anos, sabe? Ela disse, com um toque de orgulho patético na voz, gesticulando levemente para o ambiente. Conheço cada canto, cada detalhe, cada necessidade específica. Fui eu quem a transformou. No lar elegante e sofisticado que é hoje, após o falecimento do meu querido marido. Eu quase engasguei atrás do vidro espelhado. A audácia dela era inacreditável, surreal. A capacidade de distorcer a realidade, de se auto-enganar, era espantosa. Mateus continuou, impávido, seguindo o roteiro que havíamos traçado. A nova proprietária é uma pessoa muito exigente. Ela valoriza, acima de tudo, a lealdade incondicional, a discrição absoluta e, principalmente, a honestidade. Alguém que não tenha absolutamente nada a esconder do seu passado, entende? Verônica engoliu em seco, visivelmente desconfortável. Seus olhos piscaram rapidamente, nervosos. Claro, claro, com certeza. Sou um livro aberto. Transparência total é meu lema de vida. A entrevista prosseguiu por mais alguns minutos. Mateus explorou suas pretensões salariais, sua disponibilidade imediata. Ela se mostrava cada vez mais ansiosa, quase desesperada pela vaga, aceitando qualquer condição. Então, Mateus fez a pergunta que eu havia cuidadosamente instruído. A isca final. Senhora Antunes, a antiga proprietária desta casa, antes da senhora, bem, o falecido Sr. Antunes, ele tinha uma filha, uma enteada sua, não é mesmo?
Uma jovem chamada Clara Antunes, se não me engano. A senhora teve algum contato com ela após a morte do pai? Sabe do paradeiro dela? Verônica empalideceu visivelmente, como se tivesse levado um choque. Seus olhos piscaram repetidamente, perdidos, nervosos. A cor sumiu de seu rosto. Clara? Ah, sim. Clara. Uma menina um tanto difícil, sabe? Muito rebelde, temperamental. Depois que o pai faleceu, ela decidiu seguir o próprio caminho por conta própria. Quis ser independente, viver a vida dela. Nunca mais tivemos contato, infelizmente. A mentira saiu com uma facilidade ensaiada, mas a voz vacilou, o que me enojou profundamente. Era a minha deixa, o momento pelo qual eu esperei por uma eternidade. Respirei fundo, sentindo o sangue pulsar em minhas têmporas. Levantei-me da cadeira, com uma calma glacial, e caminhei lentamente, com passos firmes e deliberados até a porta do escritório. Abria com um rangido suave, mas que pareceu ecoar pela sala como um trovão. O som da porta se abrindo fez Verônica se virar sobressaltada em direção ao barulho. Seus olhos encontraram os meus. O choque em seu rosto foi indescritível, uma sucessão de emoções que eu saboreei lentamente. Primeiro, a confusão total. Depois, o reconhecimento lento, doloroso, a descrença. E então, o puro, absoluto terror. Ela ficou branca como papel, a boca entreaberta em um ó mudo, sem conseguir emitir um único som, os olhos arregalados, fixos em mim, como se visse uma assombração. Caminhei em sua direção, parando a poucos passos de distância. O silêncio na sala era tão denso, tão carregado, que podia ser cortado com uma faca. Mateus observava a cena, impassível, braços cruzados, uma sombra discreta no canto da sala. Olá, Verônica. Eu disse, a voz calma, controlada, mas carregada de todo o peso daqueles anos de sofrimento e planejamento. Surpresa em me ver? Ela gaguejou, as palavras tropeçando em sua garganta, tentando encontrar algum sentido naquilo. Clara, o quê? O que você está fazendo aqui? Como... Aqui? Sorri, um sorriso frio, que não alcançava meus olhos, um espelho do sorriso que ela me dera anos atrás. Eu moro aqui, Verônica. Esta é a minha casa, a casa do meu pai. Fiz uma pausa dramática, saboreando cada segundo daquele momento. E para sua informação, eu sou a nova e exigente proprietária, que está contratando uma governanta. Os olhos de Verônica se arregalaram ainda mais. A compreensão finalmente. A atingindo como um golpe físico brutal, ela cambaleou para trás, o corpo amolecendo, apoiando-se instintivamente na poltrona mais próxima para não cair. Não, não pode ser. Isso é impossível. Oh, sim, pode e é. Continuei, implacável, cada palavra uma agulha perfurando, sua arrogância. O mundo dá muitas voltas, não é mesmo, Verônica? E parece que depois de tanto tempo, de tantos caminhos tortuosos, nossos destinos se cruzaram novamente. De uma forma um tanto... irônica, eu diria. Isso é algum tipo de piada cruel, doentia? Ela sussurrou, a voz trêmula, embargada pelo pavor. Você fez tudo isso, planejou tudo isso para se vingar de mim? Vingança é uma palavra tão feia, tão vulgar, Verônica. Prefiro chamar de justiça poética. Ou talvez o destino. Cobrando suas dívidas. Andei lentamente pela sala, tocando com a ponta dos dedos os móveis antigos, as fotografias do meu pai que eu havia cuidadosamente recolocado nos lugares de onde ela as tirara anos antes. Você me tirou tudo, absolutamente tudo. Meu lar, minha segurança, a inocência da minha juventude, a memória intocada do meu pai. Você me jogou na rua como um lixo, como um animal sarnento, no momento mais vulnerável e doloroso da minha vida. Eu sinto muito. Ela balbuciou. As lágrimas finalmente começando a escorrer por seu rosto maquiado, borrando a máscara de dignidade que ela tentava manter. Eu cometi erros terríveis. Eu não sei o que me deu naquela época. Eu era ambiciosa, cega. Erros? Repeti, a voz subindo uma oitava. A calma começando a se esvair, dando lugar à raiva justa e contida por tantos anos.
Você chama de erro destruir a vida de uma adolescente órfã por pura ganância e crueldade? Você chama de erro manipular um homem doente, moribundo, para roubar sua herança, o legado de sua filha? Minha calma estava se esvaindo rapidamente, dando lugar a uma fúria gelada, mais intensa. Não, Verônica, isso não foram erros. Isso foi crueldade premeditada, pura e simples maldade. Ela começou a soluçar, um choro convulsivo, desesperado, patético. Por favor, Clara, me perdoe. Eu imploro seu perdão. Eu estou desesperada. Não tenho para onde ir, não tenho um centavo. Este emprego era a minha única esperança de recomeço. Olhei para ela, para a mulher desfeita e humilhada à minha frente. A mulher que um dia fora tão poderosa, tão arrogante, tão inatingível, e senti nada, nenhuma pena, nenhuma compaixão, apenas a satisfação fria e límpida de quem finalmente vê as contas serem acertadas, o universo se reequilibrando. Esperança? Eu disse, com um escárnio que ela certamente reconheceu. Você me negou qualquer vislumbre de esperança quando eu mais precisei, quando eu implorei por um pouco de humanidade. Mas veja só, Verônica. Apesar de tudo, eu sou uma pessoa diferente de você. Eu não vou te jogar na rua como você fez comigo, sem um tostão. Um brilho fugaz de alívio, quase imperceptível, passou pelos olhos marejados dela. Uma fagulha de esperança tola. Não. Continuei, meu tom agora ainda mais cortante. Eu vou te dar uma chance. Uma única chance. A vaga de governanta ainda está disponível. Se você quiser, é sua. Ela me olhou completamente incrédula, a boca ainda entreaberta. Sério? Você me contrataria? Depois de tudo? Sim, afirmei com um aceno de cabeça. Sob algumas condições, claro, condições inegociáveis. Quaisquer condições. Eu aceito quaisquer condições. Ela disse rapidamente, quase atropelando as palavras, agarrando-se àquela tábua. De salvação improvável com a força de uma náufraga. Primeiro, você vai trabalhar duro. Mais duro do que jamais trabalhou em toda a sua vida medíocre. Vai limpar cada cômodo desta casa, com suas próprias mãos, cada canto que você negligenciou ou conspurcou com sua presença nefasta. Vai cuidar do jardim que meu pai tanto amava, e que você deixou morrer por pura incúria. Vai cozinhar, lavar, passar. Tudo o que uma governanta faz, e mais um pouco. Ela assentiu freneticamente, a cabeça subindo e descendo como um boneco quebrado. Segundo, você vai morar aqui, sim, no antigo quartinho dos fundos, aquele mesmo que você usava para guardar tralhas velhas e entulho. É pequeno, úmido e escuro, mas está limpo. Certamente é mais digno do que os lugares onde tive que dormir quando você me expulsou desta casa. Seu rosto caiu um pouco, a humilhação se aprofundando, mas ela não ousou protestar. Sabia que não estava em posição de exigir nada. Terceiro, seu salário será o mínimo legal estabelecido por lei. Nada de acima do mercado, como no anúncio. E dele será descontado mensalmente um valor simbólico, mas significativo para você, como forma de ressarcimento parcial pelo que você me roubou. Não o dinheiro, Verônica, pois isso eu reconquistei com meu próprio esforço. Mas os anos de sofrimento, de medo, de humilhação, de solidão, anos que você nunca poderá me devolver. E quarto, e o mais importante de tudo, continuei, aproximando-me dela lentamente, até que nossos rostos estivessem a centímetros de distância, recriando a cena de anos atrás, mas com os papéis invertidos. Você vai me tratar com o devido respeito. Vai se dirigir a mim sempre como Senhora Clara Antunes, e todos os dias, sem exceção, ao me servir o café da manhã, você vai se lembrar. Vai se lembrar do que fez, do mal que causou e de como a vida, às vezes, de forma irônica e implacável, nos oferece a chance de pagar nossas dívidas, de uma forma ou de outra. Verônica estava pálida como um fantasma, tremendo dos pés à cabeça, mas havia uma resignação sombria em seus olhos. Ela sabia que não tinha escolha. Ela sabia que estava presa em uma armadilha perfeita, construída por suas próprias ações. Você aceita os termos, Verônica? Perguntei, a voz baixa, mas firme como rocha, cada sílaba carregada de um poder, recém-descoberto. Ela engoliu em seco mais uma vez, as lágrimas ainda escorrendo silenciosamente por seu rosto devastado. E então,
Com a voz embargada, quase inaudível, mas clara o suficiente para que eu ouvisse, ela respondeu. Sim, senhora. Clara Antunes, eu aceito. Naquele exato momento, o estrondo daquele portão de ferro, que ecoara em minha alma atormentada por tantos e tantos anos, finalmente se calou. Um silêncio profundo e pacificador se instalou dentro de mim. A justiça, a minha justiça particular e meticulosamente construída, havia sido feita. Não nos tribunais frios e impessoais, mas ali, naquela sala de estar, sob o olhar silencioso e aprovador do retrato do meu pai na parede. E enquanto Verônica, a outrora arrogante e cruel madrasta, começava seu primeiro dia de trabalho, limpando as lágrimas do rosto, e em breve, a poeira de um passado que ela tentara em vão apagar, eu sabia, com uma certeza absoluta, que finalmente eu poderia começar a curar as minhas próprias e profundas feridas. A casa não era mais um símbolo de dor e perda, mas de triunfo, de resiliência e de recomeço. E eu, Clara Antunes, a menina expulsa e humilhada, era agora e para sempre a dona do meu destino e senhora soberana do meu lar. A vingança, afinal, podia ser um prato que se come frio, mas seu sabor, para mim, era inegavelmente doce. Chegamos ao fim de mais uma história. Conte para nós o que achou. Qual personagem ou situação te impactou mais? Seu feedback é fundamental. Se essa experiência foi significativa e você quer continuar mergulhando em mais narrativas como esta, não deixe de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Obrigado e até o próximo vídeo.